Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula de mistura de gases, dando prosseguimento ao curso de Termodinâmica Aplicada 2 na Universidade Federal do ABC. Sou o professor Marcelo Modesto e hoje a gente vai começar a ver um pouco dessa história de mistura de gases. Essa aula vai ter o seguinte conteúdo: composição de uma mistura de gases, comportamento PVT, que é o comportamento da pressão, volume e temperatura de uma mistura de gases, mistura de gases ideais, as misturas de gases reais e como é que as propriedades termodinâmicas são determinadas quando você tem misturas de gases ideais. Quando a gente está falando em mistura de gases, vocês lembram que até o momento, seja em termodinâmica 1 quanto em termodinâmica 2, a gente sempre tratou as substâncias como puras, né? Ou seja, a substância ela podia mudar de fase, ela podia estar na fase líquida, gasosa, líquido, vapor, etc. Mas a composição química da substância sempre permanecia a mesma. Em nenhum momento nós tivemos mistura de duas substâncias com propriedades químicas diferentes. Então, daqui para frente, a ideia inicial, primeiro a gente vai tratar de mistura de gases, e essas misturas são de gases que não são miscíveis, ou seja, eu tenho inicialmente os dois gases separados, eu tenho uma mistura desses gases, mas eles não mudam a composição química deles. No final, eu tenho apenas uma mistura de dois gases diferentes, tá? Mas a composição química de cada um permanece ainda igual. São as chamadas misturas de gases não reativas. Quer dizer que os componentes químicos não reagem entre si e eles começam e terminam seus processos mantendo a mesma composição química. Mas agora eu posso ter duas, três ou mais substâncias presentes no mesmo sistema ou no mesmo volume de controle. Depois dessa aula a gente vai ver ainda a parte de psicrometria, que é uma mistura de gás específica, né, que é ar atmosférico e vapor d'água. E depois, na aula de combustão e depois de processos químicos, a gente vai começar a tratar das misturas de gases que são reativas. Então, o que seria a composição de uma mistura de gases? Aqui começa um pouco uma diferenciação em relação a que a gente viu até agora. Eu vou ter que falar em composição em base mássica e depois em composição em base molar. O que seria a composição em base mássica? Imagina que eu tenho um gás hidrogênio, um H2, com 1 kg, um volume, esse gás ocupando um volume com uma pressão especificada, e eu tenho oxigênio com uma outra quantidade, no caso 3 kg, e os dois inicialmente estão separados. Então eu tenho uma condição onde eu tenho somente o hidrogênio, o H2, com essa quantidade de massa de 1 kg, e tenho um outro recipiente sendo que o oxigênio ocupa esse recipiente com uma massa diferente. Quando eu falar que eu vou ter uma mistura desses gases, quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou estar somando as massas deles, lembra que massa sempre se conserva, então eu vou ter uma mistura do quê? De hidrogênio mais oxigênio, e a massa total dessa mistura vale 4 kg. Ou seja, eu parto de uma condição que eu tenho separadamente hidrogênio e oxigênio, cada um tem uma quantidade de massa diferente, e quando tiver a mistura desses dois casos, eu vou ter a soma das massas, ou seja, somar a massa de 1 kg de hidrogênio com a massa com 3 kg de oxigênio. No total, eu tenho uma mistura de 4 kg com hidrogênio e oxigênio presentes. Veja que o oxigênio e o hidrogênio não estão reagindo, quer dizer que cada um mantém a sua composição química, mas agora eles estão misturados, vamos dizer assim, num único recipiente. Mas também podemos falar em composição em base molar, como se eu tivesse um recipiente com 6 moles de hidrogênio e outro recipiente com 2 moles de oxigênio. Quando fazer a mistura dos dois, eu vou ter a soma do número de moles, 8 moles de uma mistura de hidrogênio mais oxigênio. Por que isso? Quando a gente for tratar posteriormente de reações químicas, as reações químicas são feitas naquelas equações estequiométricas, que são feitas em base molar, não são feitas em base mássica. Então agora a gente vai adicionar, trabalhar também, não somente com a base mássica da substância que compõe os volumes de controle dos sistemas, mas também, em alguns casos, em relação à base molar deles. Daí vem alguns conceitos que são bastante interessantes. Então vejam só. O que é o M?
M é a massa total que eu tenho da mistura. Então, eu tenho uma mistura de dois gases, como anteriormente hidrogênio e oxigênio. A massa total da mistura é quem? É a somatória dos N componentes, ó, I de 1 até N, das massas individuais de cada componente que eu tenho na mistura. Se eu tenho dois componentes, você vai somar o componente, no caso do anterior, né? Somar a massa do oxigênio mais a massa do hidrogênio. Se eu tiver um outro componente, nitrogênio, CO2, eu vou somar todas as massas deles. A somatória de massas resulta na massa total da mistura. E aí vem um conceito muito importante, que é o de fração mássica de uma mistura. A gente denomina por XI. Então, XI da mistura, ou seja, a fração mássica do componente I da mistura é quem? É a razão entre a massa do componente dividido pela massa total da mistura. Isso é bastante importante, que ele vai ser fundamental na hora de você calcular as propriedades termodinâmicas. A gente pode escrever isso na base mássica, mas também na base molar, onde o número de moles total da mistura é a somatória dos números molares de cada, número de mols, perdão, de cada componente que eu tenho na mistura. E aí eu posso falar também da chamada fração molar da mistura, que é a razão entre quem? O YI, a fração molar, é a razão entre o número de moles que eu tenho do componente dividido pelo número de moles total da mistura. Esses dois caras aqui, ó, a fração mássica e a fração molar, eles vão aparecer em todos os exercícios que eu vou ter que fazer para essa aula de mistura de gases. A gente vai mostrar depois de onde eles vão aparecer mais rotineiramente. O número de moles da mistura, o número de moles da substância e a massa da substância, eles se correlacionam através da massa molar ou mol. Você tem essa relação aqui, ó, N, número de moles, é igual a massa dividido pelo mol. Então, essa relação aqui correlaciona o número de moles que eu tenho em relação à massa, em relação ao mol da substância. E quando eu tenho uma mistura, o mol da mistura é quem? É a somatória, né, que eu tenho dos componentes, de quem? A fração molar de cada componente vezes o mol de cada componente. Então tem que lembrar bastante, coisas bastante importantes em relação à composição de uma mistura de gases é, primeiro, saber quem são os gases, depois tem que ter algum tipo de informação para você determinar ou a fração molar ou a fração mássica. E a partir disso você pode calcular o número de moles, a massa de cada componente e também o mol da mistura quando isso é necessário. Mais umas coisas mais importantes que tem no caso de comportamento de misturas de gases é o comportamento PVT. Falar em comportamento PVT é prever como é que a pressão, o volume e a temperatura da mistura se comportam quando você varia um ou quando você varia outro. Então vamos pensar a seguinte coisa. Ó. Eu tenho um gás, chamei de A, que tem um volume e uma temperatura e tem uma pressão específica para o gás A. Vou somar, ou seja, vou juntar, vou misturar esse gás A com um gás B, que também tem um volume, também tem uma temperatura e tem uma pressão B específica. Quando eu juntar esses dois gases, ou seja, fazer a mistura de A mais B, eu vou considerar que os dois gases ocupam ocupam o mesmo volume, os dois gases estão à mesma temperatura, porém a pressão da mistura é uma composição entre a pressão que eu tenho do gás A e a pressão que eu tenho do gás B. Isso é uma das maneiras de você tentar prever o comportamento da pressão, do volume e da temperatura de uma mistura de gases, que é o chamado modelo de Dalton. O que o modelo de Dalton fala? Ele fala que quando eu tenho uma mistura de gases, tanto o gás A quanto o gás B ocupa todo o volume do recipiente, tanto o gás A quanto o gás B estão à mesma temperatura, porém a pressão da mistura ela depende da pressão que eu tinha no gás A e a pressão que eu tenho no gás B. Ele chama de pressões aditivas para mistura de gases ideais. Isso quer dizer o seguinte, quando eu tenho uma mistura de gases e ela é modelada pelo modelo de Dalton, a pressão da mistura ela depende da pressão que eu tenho do gás A e da pressão do gás B. Ou seja, é aí que eu vou começar a ver a influência que cada gás tem na mistura. Isso vai impactar depois lá nas propriedades termodinâmicas. Você pode fazer pelo modelo de Dalton, né, que prevê que os gases têm pressões, que a mistura tem pressões aditivas para cada gás.
Ou você pode usar um outro modelo que ele prevê a seguinte coisa, ó. Tem de novo um gás A, um gás B, só que veja, agora eu tenho que tanto o gás A está a pressão e temperatura, quanto o gás B também está a pressão e temperatura. Só que os volumes são diferentes, ó. Eu tenho um volume para A e um volume para B. De modo que a mistura dos gases A e B, ela tem no caso o quê? Uma soma de volumes, ou seja, tanto a pressão quanto a temperatura da mistura é a mesma que eu tinha dos gases iniciais, mas o volume é uma adição. Esse é o modelo de AMH, que ele prevê o quê? Volumes aditivos para a mistura de gases ideais. Então, você vê que o modelo de Dalton ele prevê uma composição em relação às pressões iniciais dos gases, e o modelo de AMH ele prevê uma composição baseada nos volumes iniciais dos gases. Veja que ambos os modelos, a temperatura é sempre a mesma, ou seja, depois que eu fiz a mistura, a temperatura dos gases permanece a mesma, independente seja o gás A ou o gás B. Só que um deles prevê que a composição da pressão é uma somatória, é uma composição das duas pressões, tanto do A quanto do B, e o outro modelo prevê que essa composição ela é feita em relação aos volumes, né? Volumes aditivos e pressões aditivas, dependendo do modelo. E esses modelos, não faltou colocar aqui, perdão. Então, como só especificando. No modelo de Dalton, a pressão da mistura de gases é igual à soma das pressões que cada componente exerceria se ele existisse sozinho naquela temperatura e naquele volume da mistura. O modelo de AMH ele já prevê que o volume da mistura de gases é igual à soma dos volumes que cada componente exerceria se ele estiver sozinho naquela temperatura e naquela pressão da mistura. Então, o modelo de Dalton ele prevê que a pressão da mistura é uma somatória entre os componentes das pressões de cada componente naquela temperatura da mistura e no volume da mistura. E o modelo de AMH prevê que existe um volume da mistura, que é a somatória dos volumes de cada componente naquela temperatura e naquela pressão da mistura. Ambos os modelos são exatos quando trato de gases ideais. Então, quando eu estou trabalhando com o modelo de gases ideais, tanto faz trabalhar com o modelo de Dalton ou com o modelo de AMH. Quando eu for trabalhar com gases reais, existe uma pequena diferença entre os dois que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o PI e o VI, em ambos os modelos, eles são denominados de pressão do componente e volume do componente. Componente, no caso, o componente da mistura de gases. Vamos fazer uma relação para a gente poder correlacionar cada gás em relação à sua pressão do componente e ao seu volume. Então, para os gases ideais, eu tenho essa relação clássica aqui, né? PV igual a NR/T. Veja que eu estou trabalhando na base molar aqui, e esse R aqui é aquele R universal que vale para todos os gases. Para o componente I, eu tenho então que a pressão, que é função da temperatura da mistura e do volume da mistura, é quem? É o número de moles do componente, o R padrão, vezes a temperatura da mistura, dividido pelo volume da mistura. Só simplesmente apliquei aqui, ó. Então, essa relação aqui vale para a pressão do componente e essa relação aqui vale para o volume do componente. Na mistura eu tenho que, se eu for pelas pressões do componente, pelo modelo de Dalton, então a pressão da mistura é o número de moles da mistura, o R universal, vezes a temperatura da mistura, dividido pelo volume. Se eu fosse trabalhar com o modelo de AMH com o volume da mistura, eu teria essa mesma relação aqui para o volume, só que agora em relação à mistura. Quando eu correlacionar, veja, esse PI do componente aqui, substituindo essa pressão no componente em relação ao que eu tenho colocado aqui, ó, então tem a pressão no componente é quem? Esse NRTM dividido pelo volume, perdão, aqui, NIRTM, esse cara aqui, dividido pelo volume da mistura, e a pressão da mistura é quem? NM, ou seja, o número de moles da mistura, o R universal, vezes a temperatura da mistura, também dividido pelo volume da mistura. Quando eu fizer essa substituição e simplificar os valores, o que fica? Ó? A razão entre a pressão do componente pela pressão da mistura é a razão entre quem? Número de moles do componente dividido pelo número de moles da mistura. Ou seja, esse cara aqui nada mais é do que quem? Do que a fração molar
do componente da mistura. Ou seja, a pressão do componente da mistura, a pressão do componente dividido pela pressão da mistura, ela é diretamente proporcional à fração molar do componente. A mesma coisa quando eu fizer as mesmas simplificações e as mesmas considerações e depois as mesmas simplificações tratando do volume. Ou seja, o volume do componente dividido pelo volume da mistura, ele é igual à fração molar do componente. A mesma coisa para a pressão. Então, aqui que eu vou correlacionar a influência que cada componente tem na hora de calcular quem? Pressão da mistura, na hora de calcular o volume da mistura de acordo com o modelo que você for trabalhar. Ou seja, no fim das contas, a pressão I dividido pela pressão da mistura, a pressão do componente pela pressão da mistura, analogamente ao volume do componente dividido pelo volume da mistura, ambos são iguais à fração molar do componente que eu tenho dentro da mistura. Para gás ideal, eu posso definir que o quê? Esse PI é chamado de pressão parcial. Ou seja, a pressão parcial do componente é quem? É a fração molar do componente vezes a pressão média da mistura. E o volume parcial seria o volume do componente igual à fração molar vezes o volume da mistura. Para gases ideais, então eu posso dizer o seguinte, que a fração da pressão ou a fração do volume e a fração molar, são todas idênticas. Então, quando eu falar a fração volumétrica da mistura, fração de pressão, fração molar, todos eles têm o mesmo valor. Agora, a gente falou de gases ideais. Quando for tratar de gases reais, a gente tem que começar a prever outras maneiras de você observar se a mistura se comporta como uma mistura de gases ideais ou não. Então, lembrando lá da segunda aula de termodinâmica 1, um dos primeiros métodos que a gente utilizava para trabalhar, para determinar se a mistura se afastava do comportamento de gás ideal ou não, é trabalhar com o chamado diagrama generalizado de compressibilidade, onde eu tinha aquela relação PV, que era PV-nRT, eu tenho acrescentado aqui um fator de compressibilidade Z, que aqui vai ser o fator de compressibilidade da mistura. Então, esse Z aqui vai ser quem? Vai ser a somatória da fração molar de cada componente vezes o Z, o fator de compressibilidade de cada um dos componentes daquela mistura. Agora, esses Z de cada componente, dependendo do modelo que você adotar, se você adotar o modelo de Dalton, ele vai ser calculado na temperatura da mistura e no volume da mistura. Se eu for trabalhar com o modelo de AMH, ele vai ser calculado na temperatura da mistura e na pressão da mistura. Lembrando que esse modelo de diagrama generalizado de compressibilidade, ele é o primeiro método que a gente utiliza para buscar verificar se os gases se comportam como gás real, se estão se comportando como gás ideal ainda ou não. E aí o que acontece? Nesse modelo de diagrama, quando tem altas pressões, ou seja, as pressões estão muito aquelas pressões reduzidas que tem no diagrama são elevadas, o modelo de AMH se comporta melhor. Se eu tiver baixas pressões em relação à pressão reduzida do diagrama, o modelo de Dalton se comporta melhor. O diagrama ele é muito, vamos dizer assim, ele é um primeiro passo. Outros passos seriam usar as equações de estado. E aqui eu vou colocar só aquela mais conhecida, que é a equação de Van der Waals, né? Onde eu tenho esse termo aqui de pressão, esse A e B são duas constantes que são função, onde aparece aqui, deixa eu lembrar, aqui lembrei, que o A e B eles são funções das temperaturas críticas e pressões críticas de cada componente. O V aqui é o volume específico, né? RT são as mesmas variáveis que eu tenho no modelo de gás ideal. Então, quando eu acrescento esse termo A sobre V, volume específico ao quadrado, e esse V menos B aqui, essa equação de Van der Waals está buscando corrigir o comportamento do modelo de gás ideal para uma condição uma condição onde o gás se comporta como real. Então, só que o que acontece? Para uma mistura, essa constante A aqui, ela depende da fração molar e do A de cada componente. A mesma coisa para a constante B, onde a constante A aqui ela é função da temperatura crítica
e a pressão crítica, com essa relação aqui, e a constante B, ela também é função da temperatura crítica e da pressão crítica. Então, o AI e o BI aqui, eles são, na verdade função da característica de cada componente e função também da fração molar de cada componente. Então, dando uma relembrada, né? A gente tem dois modelos para tratar o comportamento PVT, o modelo de Dalton e o modelo de AMH. O modelo de Dalton prevê um comportamento de pressões parciais em relação a cada componente. O modelo de AMH prevê um comportamento em relação a volumes parciais, tá? Geralmente a gente trabalha mais com a equação de gases ideais, que a Termo 2 ainda é uma disciplina introdutória para esse assunto, mas quando a gente for tratar com gases reais, ou a gente pode usar o diagrama de compressibilidade, ou usar equações de estado que tentam prever melhor o comportamento do modelo quando ele se afasta da idealidade. Depois, faltou colocar aqui, já tinha falado, né? Temperatura crítica e pressão crítica. Finalizando essa parte inicial, que a gente primeiro definiu o que era a massa da mistura, o que era a fração mássica, o que era o número de moles, o que era a fração molar, depois como é que é feito o comportamento da pressão, volume e temperatura. Falta só, para fechar essa aula, que vai ser bastante curta, como é que a gente escreve as propriedades termodinâmicas, primeiro as extensivas, depois as intensivas na mistura de gases. Então, o primeiro exemplo que eu coloco aqui, seria a energia interna da mistura. Então, como a gente fez até agora, na verdade, quando eu falo de energia interna da mistura, é simplesmente a somatória das energias internas de cada um dos componentes, né? Então, aqui eu teria desse pedaço aqui em função em base mássica, então eu teria somatória dos componentes que eu tenho, o produto massa de cada componente vezes a energia interna de cada um deles, ou na base molar, o mol, né, que eu tenho, vezes a energia interna na base molar de cada componente. Posso fazer isso para a energia interna, para a entalpia, né, o mesmo procedimento, tanto na base mássica quanto na base molar, e fazer isso também para a entropia da mistura, tanto na base mássica quanto na base molar. Também podemos escrever a variação da energia interna da mistura. De novo, a variação de cada componente, né? Função da massa de cada componente, da variação de cada componente dentro da mistura, e a gente faz a somatória para poder ver, na verdade, o comportamento da propriedade termodinâmica em função da quantidade de componentes que eu tenho dentro da mistura e das condições que cada um deles estão. Então, a gente tem aqui a variação da energia interna para a base mássica, para a base molar, e a mesma coisa aqui para a entalpia da mistura e depois para a entropia da mistura. É bem tranquilo, tá, gente? Assim, a gente está começando a aplicar todos os conceitos que nós vimos anteriormente, que era uma substância pura, e para esse caso inicial, para misturas de gases, a gente vai fazer é exatamente como se fosse uma média ponderada em relação a cada componente para cada propriedade termodinâmica. As propriedades intensivas, né, que seria por base mássica ou por base molar. Então eu teria aqui, a energia interna específica da mistura é quem? Aqui eu pego pela fração molar, aqui é o xi, desculpe, pela fração mássica de cada componente vezes a energia interna de cada componente. A somatória desse produto aqui me dá a energia interna específica da mistura. Posso fazer isso para a base mássica, posso fazer isso aqui para a base molar. Lembrando que aqui na base molar eu tenho que fazer a consideração que eu tenho que trabalhar com a base molar YI para determinar a energia interna específica em base molar da mistura. Podemos fazer a mesma coisa para a entalpia. Então, a entalpia na base mássica e na base molar. Na base mássica em função da fração molar. Na base molar em função da fração molar de cada componente dentro da mistura. E a mesma coisa para a entropia, né? Entropia também. Base mássica em função da fração mássica. Base molar em função da fração molar. E para completar... tem mais dois ainda. Calor específico a volume constante, que é o CV da mistura, no caso CVM. Esse cara aqui na base mássica, veja que aparece a fração mássica. E esse cara aqui é o CVM na fração molar, esse aqui em função da função molar. E o calor específico também é a pressão constante, o CP, a mesma coisa na base mássica, a mesma coisa na base molar.
Quando eu tenho a variação, a energia interna da substância, quando eu fizer a integração da energia interna para uma mistura de gases ideais, a variação da energia interna ela é função de quem? Do CV vezes dt. Então, se eu quiser a variação da energia interna da mistura, eu vou ter que fazer essa integral aqui para cada um dos componentes que eu tenho da mistura entre a temperatura T1 e a temperatura T2. Se eu fosse fazer molar, a mesma coisa. Então, lembrando que du é CVdt, só que como eu tenho uma mistura, eu vou ter que fazer uma somatória da integral de T1 até T2 de cada um dos componentes. A entalpia, lembrando, é dH é CPdt, né? Então, em função da temperatura. Vou fazer a somatória desses termos aqui, fração mássica CP, fração mássica de cada componente, CP de cada componente, vezes dt. Vou integrar esse cara de T1 até T2, e aí eu consigo determinar a entalpia, a variação de entalpia, perdão, de uma mistura de gases ideais. Veja que a diferença que eu tenho desse cara aqui, por uma variação de energia interna ou de entalpia, quando eu tinha uma substância pura, a única diferença é que agora eu estou somando as participações de cada componente de acordo com a fração mássica aqui, quando eu tenho esse cara aqui sendo calculado na base mássica, se for molar, dessa mesma maneira aqui. E, para completar, faltava falar da entropia. Entropia do gás ideal, veja, ela tem dois componentes, CPdt menos RdP sobre P. E aqui tem uma única diferença que a gente tem que ver em relação aos casos anteriores. E quando eu fizer a integração desse cara aqui, eu vou ter que fazer essa integração de CPdt entre T1 e T2 e depois entre P1 e P2 de cada um dos componentes. Levar em conta essa diferença aqui, onde o P12 é a fração, a pressão parcial do componente na condição 2 e PI1 é a pressão parcial, perdão, do componente da mistura naquela condição. Então, lembrando que quando eu trabalhar com entropia, eu tenho um termo que vou integrar em relação à temperatura. A temperatura da mistura não tem diferenciação entre os componentes, né? Só que em relação à pressão, eu tenho que levar em conta a pressão parcial de cada um dos componentes. Beleza? Então, gente, por enquanto é só isso daqui, tá? Essa aula aqui é uma aula bem curta, tá? A lista de exercícios eu vou poder tentar fazer depois um ou dois exemplos para vocês verem. Isso aqui é mais para vocês terem uma ideia que agora, quando formos tratar de mistura de gases, a gente tem que levar em conta basicamente o quê? A composição da mistura, determinar a fração mássica e fração molar de cada componente presente na mistura, e depois tratar da maneira mais adequada, levando em conta a pressão parcial ou volume parcial, para determinar o comportamento PVT, e depois, quando for trabalhar com as propriedades termodinâmicas, levar em conta que eu tenho que fazer uma somatória da influência de cada uma delas, né? Acho que, como eu falei agora há pouco, é quase como se fosse calcular uma média ponderada dos valores das propriedades, ponderando eles em função da quantidade de componentes que eu tenho em cada mistura. Tá bom? Por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, comentário, sugestão, que seja, vocês colocam aqui nos comentários ou então mandam um e-mail para a gente ver se a gente consegue melhorar um pouco esse conteúdo aí. Se achou alguma coisa que vocês entenderam no vídeo, alguma coisa que eu falei que vocês acham que está errado, também comenta, fala aí, para a gente poder melhorar o conteúdo para vocês aqui. Tá bom? Abração, até mais.